Brasil, minha pátria amada, seu canal de economia, política e atualidades. Eu sou Daniel e hoje não é de surpreender que o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes mandou prender o governador do Distrito Federal. Também ele mandou prender o chefe da Polícia Militar do Distrito Federal. O grande problema é que isso não tem amparo legal. E o grande problema é que primeiro parece que se tomam as decisões, depois se procuram justificativas jurídicas para fazer isso. E a pergunta é: quem vai parar os abusos? É óbvio que invadir um lugar público, como aconteceu, o Planalto, o STF e o Congresso, é, sem dúvida alguma, crime e que deve ser penalizado. Agora, as pessoas estão em condições não humanas. Aqui na tela, nós vemos aqui a matéria do antagonista, dizendo que o INAD, vou até colocar aqui para vocês verem, o INAD, Instituto Nacional de Advocacia, protocolou na OAB e no Ministério dos Direitos Humanos um ofício que aponta uma série de irregularidades na prisão dessas mais de 1.200 pessoas. É, crianças, idosos, doentes no meio dos presos. Isso é muito preocupante. Não é preocupante no Brasil que se punam pessoas quando elas devem. Preocupante no Brasil é essa desigualdade na punição. É interessante como, às vezes, o mesmo STF que solta pessoas com grandes crimes, políticos corruptos, empresários envolvidos em esquema da Lava Jato, o governador do Rio de Janeiro agora, que tinha mais de 200 anos de detenção, é o mesmo STF que apoia que pessoas sejam presas em condições não humanas. É muito interessante também a esquerda que defende o ladrão de celular, mas que chama de terrorista. E extremista, extremista é com certeza, mas que chama de terrorista quem invade o Congresso Nacional. É óbvio, ninguém é a favor de invasão das instituições e, novamente, as pessoas devem ser punidas. Porém, as pessoas estão no ginásio, né, ficaram no ginásio em condições não humanas, sem ter onde dormir, com poucos recursos, com pouca comida, com pouca água e tudo isso. E é óbvio que muita gente que estava ali não devia, né? Muita gente que foi presa ali, na verdade, não devia. Agora, que se punam os culpados. O fato é, se houve realmente um facilitamento para que o fato acontecesse, é claro que as pessoas têm que ser punidas. Mas não é de pensar que talvez essa punição seja extrema para um lado e reduzida para o outro? Não é bizarro um país onde um descondenado está de novo na presidência da República, enquanto pessoas que cometeram sim um crime estão sendo tratadas piores do que uma pessoa que supostamente causou maiores danos à nação? Essa desigualdade da justiça brasileira é bastante preocupante. Então, a coisa está fervendo, fervilhando. E agora o que vai acontecer? Vai acontecer que os poderes vão se unir mais ainda para represar aquelas pessoas que têm um viés diferente do governo atual. De novo, ninguém é a favor de depredar lugar. Isso é, com certeza, um ato criminoso e que deve, claro, ser punido pela lei. O fato é que no Brasil as pessoas têm tratamento desigual. As pessoas têm tratamento desigual perante a lei. A lei não é justa, a justiça não é justa no Brasil. E esse é que é o grande fato. E o fato é que muita gente da área jurídica está dizendo que há muito tempo Alexandre de Moraes está usurpando do seu poder, está ultrapassando a competência do seu poder. O fato é que Alexandre de Moraes, há muitos anos já, ele não é bem visto por grande parte da população brasileira, que fez até um abaixo-assinado com mais de 3 milhões de assinaturas para retirá-lo do STF. Então, claro que nada justifica, nós estamos num momento e num lugar, numa panela de pressão que certamente iria explodir em algum momento. Culpar uma pessoa só por um acontecimento desse tamanho, dessa abrangência,
parece ser uma solução burra, simplória. Muitas pessoas têm culpa pelo que aconteceu. As pessoas são culpas concordantes. E é importante reparar isso e perceber que muitas pessoas devem ser responsabilizadas e não se deve achar um bode expiatório para essa situação. O fato é que as pessoas elas não aguentam mais. Eu fiz um curso de extensão na Universidade de Yale, né? E lembro agora de uma coisa no curso que o instrutor falou, ele falou, olha, a América do Sul, a América Latina em especial, nós temos uma cultura de honra. O que é uma cultura de honra? É onde as pessoas, a partir dos seus próprios esforços e a partir das suas próprias mãos, tentam fazer justiça. E por que que no Brasil, em países mais pobres, as pessoas tentam fazer justiça com as próprias mãos? Por que que a gente tem um país tão violento? Porque, infelizmente, as instituições não funcionam bem. Essa é a grande verdade, né? Você tem um terreno invadido, você precisa de 8, 10, 12 anos para tomar o terreno de volta, que é seu. Eu estou com o caso agora de uma familiar minha, que ela tem direito a uma senhora já, que até tem um filho único, uma senhora de idade, já 70 e poucos anos, que já está 15, 20 anos na justiça para conseguir um reajuste salarial que finalmente agora saiu, que já, o STF já tinha dado ganho de causa. Então é complicado. O Brasil, por ser um país injusto, faz com que as pessoas tenham uma propensão maior a tentarem resolver as coisas da sua própria maneira, do seu próprio jeito. E por isso aqui é muito perigoso no Brasil, é uma briga de trânsito, uma briga num bar, uma briga no restaurante, porque as pessoas vão tentar resolver pela própria mão, as pessoas vão partir para agressão, vão partir para porrada. Outra coisa que se fala muito em psicologia, que pode ter acontecido na situação lá de Brasília, claro, além de possivelmente uns infiltrados de outros vieses políticos, que pode ter acontecido o efeito manada, né? O efeito manada explica que as pessoas elas se sentem encorajadas pela manada, pelo que a manada está fazendo. Então, de novo, não justifica, mas explica porque tantas filosofias grotescas, tantos ditadores conseguiram apoio de muitas pessoas. Porque a pessoa entra no efeito manada e ela acaba seguindo a manada e acaba fazendo isso. Então, para resumir o nosso dia, foi assim. Alexandre de Moraes mandou prender o comandante da polícia, numa canetada afastou um governador eleito com 70% dos votos, e ninguém faz nada. E por que ninguém faz nada? Eu tenho três opiniões. Primeiro, por medo, né? O pessoal do STF realmente tem muito poder, o STF tem muito poder. Alexandre de Moraes tem muito poder. Então, tem muita gente que não faz por medo. Tem muita gente que não faz nada porque tem rabo preso. Sabe que se bater, vai apanhar. E tem muita gente que não faz nada porque está se aproveitando da situação, é de um outro espectro político, e está felizão da Silva que as pessoas, nesse momento que tem um viés político mais de direita, estão sendo perseguidas. Essa é a grande verdade. Agora, historicamente, nas perseguições e na censura de liberdades e opiniões, sempre começa com um espectro político e acaba se alastrando para todas as pessoas. Nós devemos tentar apoiar fatos e jamais pessoas. Nós devemos tentar apoiar aquilo que nós imaginamos ser correto. Então, é muito mais inteligente apoiar fatos do que apoiar pessoas. E quando nós apoiamos pessoas, as pessoas podem errar. E quando nós apoiamos fatos, nós temos uma tendência menor de errar. Então, área jurídica não é a minha, né? Mas é preocupante ver o momento que o Brasil está vivendo e aquilo que a gente está passando. O Lula ficou aqui, na minha região, Curitiba, muito bem hospedado na Polícia Federal, e essas pessoas ficaram e passaram a noite num ginásio, né? Então, esse tipo de coisa, ela é complicada no Brasil. Às vezes o cara faz um roubo no mercado para comer e fica mais tempo na cadeia do que um governador. Então, essas coisas que indignam as pessoas, essas coisas que injuriam as pessoas. E esse não é um Brasil que a gente quer viver e não é um Brasil que a gente quer construir. A melhor coisa nesse momento, e eu aprendi com meu pai quando era criança e vale muito para hoje, é não confundir política com nação. Se você é da esquerda ou se você é direita,
não confundir política com nação. O nosso Brasil é muito mais que a política, nosso país é muito mais que a situação política. Nosso país é um belo país, um país de diversidade cultural maravilhosa, um país sem catástrofe natural, um país muito bom, e é o país que nós vamos deixar para os nossos netos e filhos, e por isso precisamos lutar por ele. Respeito a sua opinião, se você não concorda com a minha, não tem problema, deixa aí o seu comentário, desde que seja educado, e seja bem-vindo. Gostou? Joinha, notificação, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.